Então, dando início, quando a gente fala de compra de dívida, né? O que é a compra de dívida? Nada mais é do que ali uma transferência de contrato de um banco originador para o banco que a gente vai ali operar com a compra, né? Hoje, em específico, eu vou falar do PH, que é o banco que a gente vai voltar essas operações de compra de dívida. Só que diferente ali de uma portabilidade, a compra de dívida ela não entra ali no processo da CIP. Então, é basicamente realmente uma compra. O PH vai lá, quita o boleto com aquele banco que a gente está retirando a dívida do cliente e transforma em uma operação dentro do PH Tech. Quando a gente fala de compra, a gente tem dois tipos de compra. A gente tem a compra ali do consignado, do novo. Então, como funciona? A gente ele vai solicitar ali o boleto de quitação para o banco originador, ou seja, para o banco que a gente está retirando a dívida do cliente. O PH vai fazer a quitação desse boleto, dessa dívida, e vai transformar a operação em uma operação de empréstimo lá dentro do sistema do PH. Além da compra de empréstimo, a gente tem também a compra dos cartões, cartão consignado e cartão benefício. Como funciona? O cliente solicita ali a fatura ou boleto de quitação também daquele cartão com o banco originador, PH quita a fatura ou boleto ali do cliente e transforma em uma operação de cartão lá dentro do sistema do PH, tá? Então, a gente tem aí dois tipos de compra, a compra de empréstimo e a compra dos cartões consignados, que seria aí o cartão benefício e o cartão consignado que a gente tem aí no mercado. Quando a gente fala de compra, a gente tem vantagens que a gente não tem ali, às vezes, num produto convencional, como uma portabilidade, um refinanciamento. Então, quando a gente fala de compra, a gente tem aí comissões mais turbinadas, ou seja, comissões maiores ali do que a gente está acostumado com os outros produtos. Novamente, é um processo que é fora do processo da CIP. Juros, na maioria das vezes, os juros são menores do que os juros Selic que pode ocorrer numa portabilidade, possibilidade de liberar um valor de troco para o cliente, independente ali se a compra for de empréstimo ou de cartão. Às vezes o cliente ele não consegue ali um troco fazendo uma portabilidade, ou ele não tem mais limite ali com o banco para fazer um saque complementar em cima daquele cartão. Com a compra, na maioria dos casos, a gente consegue liberar um valor de troco extra ali para o cliente. Então, é uma opção também bem bacana, tanto para o cliente, tanto para vocês que quiserem operar com o produto. Só que, igual eu falei, quando a gente fala de compra, a gente não libera esse produto para todos os parceiros, porque a gente tem um risco muito grande para operar com a compra de dívida, né? O que seria esse risco? Quando a gente trabalha com compra, quando o PH, o banco que a gente operar com a compra, quitar a dívida daquele cliente, pagar o boleto ali de quitação, o banco ele precisa liberar a margem daquele cliente, ele precisa desaverbar, certo? Porque se a dívida foi quitada, não tem por que o banco prender a margem daquele cliente, ele precisa desaverbar aquela margem para o PH conseguir averbar aquela margem e fazer ali a operação dentro do sistema deles. Onde entra o maior risco? Se o cliente utilizar essa margem que for desaverbada, que for liberada pelo banco antes do PH averbar, a gente vai ficar com uma dívida muito grande com o banco. Quem que vai pagar essa dívida vai ser o parceiro que estiver digitando, que estiver operando ali aquela proposta. Então, vocês imaginem que o PH quitou um boleto de 50 mil, o banco do cliente liberou a margem dele para o PH conseguir averbar em questão de 2, 3, 5 minutos que a margem do cliente foi liberada, ele foi lá e fez uma contratação em outro banco, utilizando aquela margem ali que deveria ser averbada para o PH. A gente vai ficar com um débito de 50 mil com o PH, que vai ser descontado aí de vocês, porque o risco do produto é 100% do parceiro, tá? Então, por isso que a gente não consegue liberar para todo mundo, a gente precisa aí de um critério de análise, de aprovação também, porque é um produto de alto risco, e é o único risco da compra de dívida, né? A gente sabe, assim, que nem todo mundo age de má fé, mas existe a possibilidade do cliente lá utilizar aquela margem dele que ficou livre, impedindo ali a averbação do PH e automaticamente gerando ali a dívida, impedindo que a dívida ali seja transferida, certo? Então, a gente tem esse único e maior risco da compra de dívida. Entrando um pouquinho mais sobre as oportunidades que a gente tem lá com o PH, a gente tem alguns convênios que a gente consegue operar com a compra. Então, primeiro, a gente tem ali a Prefeitura de São Paulo e o IPREM, a gente consegue fazer compra ali de novo, ou seja, de empréstimo, de cartão benefício e de cartão consignado. O PH, para a Prefeitura de São Paulo, para as compras ali do cartão consignado, o que acontece? Os servidores da Prefeitura de São Paulo, eles não têm mais a opção de contratar um cartão consignado, porque o órgão retirou esse produto de contratação dos servidores.
Porém, servidores que já tinham um cartão consignado conseguem fazer uma compra de dívida desse cartão junto com o PH. O que o PH faz? Ele compra ali o cartão consignado daquele cliente e transforma em uma operação de empréstimo lá dentro do PH. Então, depois que esse cliente terminar ali a operação com o PH, ele vai ficar com uma margem livre de empréstimo consignado para contratar futuramente. Então, é bem bacana, é um ponto bem bacana que eu gosto de falar aí, esse diferencial que a gente tem com o PH em relação a esse convênio. Além da Prefeitura de São Paulo, a gente tem o governo de São Paulo, porém, ele só atende o órgão Cefaz, que é o principal órgão lá do governo de São Paulo, e só faz a compra ali do cartão benefício, tá? Além do governo de São Paulo, a gente tem o governo de Minas, porém, ele só opera com o CEPLAG, que também é a principal autarquia lá dentro do governo de Minas, e a gente consegue fazer a compra dos dois produtos, cartão benefício e cartão consignado. Além do governo de Minas, a gente tem o CIAP, que a gente consegue fazer a compra dos 3 produtos, empréstimo, cartão benefício e cartão consignado. Além do CIAP, a gente tem a HSPM, que é o Hospital Público Municipal de São Paulo, que ele faz a compra ali de novo, ou seja, de empréstimo, e do cartão benefício. Suzano também foi liberado recentemente aí pelo PH, a compra deste convênio. Então, a gente consegue comprar ali empréstimo e cartão consignado da Prefeitura de Suzano. E, por último, São Bernardo do Campo, a gente também consegue fazer a compra ali do cartão benefício e do cartão consignado, tá? Todo o material que eu apresento também depois eu envio para os gerentes mandarem para vocês. A gente tem alguns pontos importantes, geral ali, voltado mais para a regra operacional, em referente ao produto lá dentro do PH. Então, a gente tem aqui o público aceito, ele só faz compra ali para os servidores que têm estabilidade dentro do órgão, ou seja, os servidores ali efetivos, ativos, aposentados e pensionistas ali de cada órgão, de cada convênio que a gente falou aqui anteriormente. Aqueles servidores comissionados, seletistas, contratados, temporários, a gente não consegue operar com compra de dívida, tá? Então, somente para servidores ali que têm uma estabilidade dentro do órgão. A idade, no geral, ali de 18 até 74 anos, para término do contrato. O prazo vai de acordo com o prazo do convênio, porque não é uma regra do banco, sim uma regra do convênio. Então, a gente sabe que a Prefeitura de São Paulo tem um prazo ali de 120 vezes, o governo de São Paulo já muda o prazo para 96, Minas já volta ali para 120, CIAP já é 96, então vai de acordo ali com o prazo do convênio, tá? A averbação, para a gente conseguir fazer as averbações do produto de compra, a gente precisa informar a senha do portal do cliente, dependente do convênio que a gente estiver operando, tá? Então, lá no PH tem a opçãozinha da gente informar a senha do portal do cliente. Se a gente não informar a senha, o banco não consegue fazer as averbações das operações, tá? Então, é muito importante a gente informar as senhas do portal. E tem os bancos comprados, o PHL aceita qualquer banco que emite boleto, exceto o Banco Paine, porque o Banco Paine não emite boleto, e também carta TED, a gente também não consegue comprar. Eu sei que o Master, para as compras ali de cartão, o Master ele não manda a fatura do cliente completa, nenhum boleto de quitação. Ele emite ali uma carta TED. E carta TED a gente não consegue comprar ainda, tá? Então, caso aí alguém tenha como dúvida, Master a gente também não compra, porque o Master não emite ali a fatura total, nem boleto de quitação, só emite carta TED. É carta TED ou carta Pix, que também existe, a gente não consegue fazer a compra lá com o PH. Como funciona o boleto? Foi aquilo que eu falei lá no início. O cliente ele solicita ali o boleto de quitação ao banco originador ou a fatura do cartão para quitação. Boleto e fatura vencida, a gente não consegue pagar, o PH não consegue aceitar esse tipo de boleto caso ele esteja vencido, então é importante a gente validar com o cliente a solicitar um boleto ali com a data de vencimento um pouquinho mais extensa. Em casos de compra ali de cartão do BMG, na fatura do cliente não vem detalhado todo o saldo devedor do cliente, então o cliente ele precisa ligar no BMG e solicitar ali, além da fatura, o boleto de quitação da dívida, tá? Aqui a gente tem um pouquinho sobre o fluxo da operação. Então, de início, a gente vai fazer a digitação lá dentro do sistema do PH. Depois que a gente faz a digitação, a gente faz a formalização. Fez a formalização, a gente vai fazer a auditoria, que é a chamada de vídeo ali do cliente com o banco. Fez a auditoria, confirmou ali os dados da operação. O
PH vai fazer a quitação ali do boleto, então o PH vai pagar aquela dívida, quitou o boleto, aí é onde entra o processo de desaverbação da margem ali pelo banco originador, onde a gente tem que se atentar para o cliente não utilizar essa margem que for desaverbada. Desaverbou a margem, o PH averba a margem, e averbando faz o pagamento, finaliza ali a operação da compra de dívida, tá? Aqui a gente tem um robô, ele fica ali de 30 em 30 minutos consultando a margem dos clientes, tá? Então, o robô ele fica ali a todo momento, de 30 em 30 minutos, consultando a margem do cliente para verificar, assim que for desaverbado, o PH conseguir fazer as averbações. Além do robô, a gente tem um time especialista aqui em compra de dívida, que elas ficam também a todo momento consultando a margem dos clientes no portal para identificar ali também quando a margem for liberada para o PH conseguir averbar, tá? Além do robô, além do nosso time de analista, é importante que o cliente ele entre em contato com o banco originador e solicite ali a desaverbação da margem. Quanto mais o cliente contatar ali o banco, quanto mais o cliente ficar ali no pé do banco para liberar a margem dele, mais rápido a gente consegue averbar a operação com o PH e mais rápido a gente consegue finalizar ali a operação. A gente dá o prazo aí de média de 5 dias úteis da digitação até o pagamento, mas depende mais da desaverbação pelo banco originador do que pelo próprio PH, tá? Porque o PH ele paga o boleto ali rápido, depois que desaverba a margem, ele averba a margem do cliente rápido e finaliza também. O que mais demora, de fato, é a desaverbação aí do cliente com o banco, tá? Aqui a gente tem algumas dicas. A gente não precisa fazer emissão de nota para essas compras, mas se vocês quiserem emitir ali uma nota para as operações de compra de dívida, vocês garantem que o cliente não retire e não transfira o contrato ali com o PH por pelo menos 90 dias. Assim, das operações do que a gente vem acompanhando no nosso dia a dia, a gente não teve nenhum caso de cliente que solicitou a transferência ali do contrato com o PH depois que fez a compra de dívida. Porque às vezes o cliente não tem mais uma oportunidade não tem mais uma oportunidade para fazer uma portabilidade ou para fazer um saque complementar. Então, através da compra, às vezes a gente conseguiu liberar um valor para aquele cliente, eu creio que ele não vai querer transferir ali aquela dívida depois, tá? Mas, caso vocês queiram, vocês podem emitir ali uma nota promissória para garantir que o cliente não faça ali a transferência nem a retirada do contrato por pelo menos 90 dias, porque a gente sabe que se for transferido ou se for quitado ali dentro de 90 dias, pode ter estorno ali de comissão, tá? Além disso, quando a gente fala ali de compra, a gente está voltado aqui para o PH, mas outros bancos aí, que a gente também nem atua, mas que fazem compra de dívida, a gente precisa abrir uma conta manual para aquele cliente, para transferir os valores que foi quitado ali do boleto pelo banco originador para uma conta ali do banco que a gente está operando. Na maioria dos bancos que operam com compra, a gente tem que abrir essa conta manual. No PH, na digitação, a gente já consegue abrir essa conta automática, então é uma dica aí a mais a gente operar esse produto com o PH, tá? Lembrando que não é uma conta para pagamento do cliente, é só uma conta para transferência de valores, porque o banco quita a dívida, paga a dívida, aqueles valores ali que foi pago pelo banco, precisa ser transferido para alguma conta, por isso que a gente chama aí de conta transitória, tá? Além disso, validar ali com calma os dados da operação, entender o fluxo da compra, ficar acompanhando, porque acompanhando, quando a gente fala de compra, eu gosto sempre de falar que a gente precisa de 3 braços, né? O braço do cliente de entrar em contato com o banco para pedir a liberação da margem, o braço de vocês, parceiros, também de acompanharem ali com o cliente, de orientarem o cliente, e o braço aqui nosso da promotora também de ficar ali a todo momento prestando suporte, acompanhando ali a margem do cliente, para a gente ter maior efetivação nas operações, tá? E, novamente, quanto mais o cliente contatar o banco ali, originador, pedindo liberação da margem, mais rápido a gente consegue ali finalizar as operações de compras, tá?